Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhe dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Oremos uma vez mais, meus irmãos. Santo Deus, estamos diante da Tua palavra, lida e agora explicada e aplicada. Pedimos humildemente a atuação do Teu Espírito em nós, para que possamos entender com clareza aquilo que é o conselho de Deus para nós essa noite. Portanto, ó Deus, ajuda-nos a sermos não somente ouvintes, mas sobretudo praticantes da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu me lembro que quando eu era criança, eu era uma criança com a mente muito fértil. E eu ficava pensando muita coisa e, por vezes, ficava, de fato, pensando em diversas circunstâncias enquanto criança. E, na maioria das vezes, a minha imaginação ia muito longe em algum dos meus pensamentos. Mas, como toda criança, eram pensamentos infantis, por que não dizer até pensamentos bobos e, sobretudo, imaturos. Afinal de contas, essa é a idade de termos pensamentos como esse. Uma criança, quando pensa, ela não pensa com o peso da maturidade. Portanto, é normal que uma criança ela pense e imagine coisas de acordo com circunstâncias não tão reais. Por exemplo, eu me lembro de alguns pensamentos que eu tinha que era até engraçado. E de repente até você se identifique com algum deles, porque talvez, enquanto criança, você também pensou assim. Olha que pensamento fantástico eu tinha. Eu ia para o supermercado com minha mãe e ficava pensando assim: nossa, nem para minha mãe me esquecer aqui, e eu ficar aqui a noite toda sozinho nesse supermercado, nesse G Barbosa,
ia comer tudo que está aqui. Ia secar as prateleiras, comer os salgadinhos, tomar os refrigerantes, brincar nos brinquedos tudo aqui, porque na minha cabeça, aquela ideia de ficar sozinho no supermercado parecia um sonho cheio de guloseimas e brinquedos e por aí vai. Talvez, enquanto criança, você também pensou assim. Eu me lembro uma outra vez que eu estava brincando, eu, meu irmão e alguns amigos, e a brincadeira não era muito convencional. Nós estávamos brincando de balançar a rede assim, e na minha vez eu me lembro de o pessoal balançando e eu pensar assim: eu acho que eu sou um super-herói, vou pular aqui para ver o que é que dá. Nessa de pular, enquanto eles balançavam, a rede deu um looping, eu caí, bati a bacia no chão e fiquei alguns dias andando com dificuldade. Naquele dia eu aprendi que nem tudo que a gente vê nos desenhos animados é real, e eu não era um super-herói. Ou também, como não lembrar das vezes que eu ganhava uma mesadazinha, seja do meu pai, da minha mãe ou do meu avô, que separava parte da sua aposentadoria para dar a meu irmão e eu pensava: nossa, agora eu vou comprar todos os brinquedos que eu tiver. Eu só tinha R$2, mas na minha mente eu estava rico e absolutamente cheio da grana para comprar tudo o que eu queria. Ou quem sabe ainda, aquele pensamento que toda criança / adolescente um dia já teve: papai e mamãe brigam com a gente fica triste, chateado e logo pensa: é hoje que eu vou fugir de casa. Aí a gente imagina aquela cena de Chaves, né? Juntando as trouxinhas, coloca lá os brinquedinhos, coloca uma maçã para seguir viagem e vai até a porta. Aí na porta a gente se arrepende, volta e calcula que aquela ali não era uma boa ideia. Enfim, meus irmãos, enquanto crianças, as nossas ideias são as mais infantis possíveis. Pensando sobre isso, essa semana eu me lembrei de um desenho animado da minha época, a geração atual não conhece, era um desenho muito bom, chamado O Fantástico Mundo de Bob Jenerick. Se você já assistiu, sabe que ele de fato era muito bom. O desenho era a realidade da imaginação da cabeça de uma criança. E em dado momento, o desenho mostrava como que a cabeça de Bob Jenerick se abrindo e um mundo de coisas fantasiosas saindo de dentro da mente dele, e aí ele transformava a realidade dos seus sonhos aplicados à vida real, bem distantes da ideia da realidade da vida adulta. Veja, meus irmãos, assim como as crianças e assim como Bob Jenerick, todos nós tivemos a nossa fase de imaturidade. No entanto, à medida em que nós vamos crescemos, ou que nós vamos crescendo, nós esperamos amadurecer e, como consequência disso, nós vamos ver o mundo com mais clareza e responsabilidade. O apóstolo Paulo, nesse texto, nos lembra que espiritualmente também um dia nós vivemos um tempo de imaturidade, quando não conhecíamos a Deus na pessoa de Jesus e nos justificávamos pelas nossas próprias obras. Porém, o apóstolo Paulo agora, ele vai nos lembrar que em Cristo Jesus nós somos chamados a crescer em maturidade e alcançar uma estatura espiritual, nos tornando filhos de Deus. Portanto, trazendo a ideia do que o apóstolo está falando no capítulo 4, quando ele vai falar aqui sobre a plenitude do tempo, ele usa exatamente a metáfora da infância para ilustrar o nosso crescimento espiritual e o quanto nós, antes de Cristo, vivíamos uma religiosidade imatura, uma religiosidade baseada nos tempos de menino. Então o apóstolo Paulo vai dizer que esse tempo era um tempo de infância espiritual. Porém, hoje, estando em Cristo, os Gálatas e nós experimentamos da maturidade na vida cristã. Veja, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer que quem vive pela lei, quem vive pelas obras ou pela religião do mérito, ele é como um herdeiro menor de idade
que simplesmente em nada se difere de um escravo. Por que é que Paulo chega a essa conclusão? Ele está mais uma vez argumentando sobre a ineficácia da lei em detrimento da graça, e agora o apóstolo Paulo vai argumentar que os gálatas, voltando para as obras da lei, eles estavam voltando para a escravidão e para a imaturidade. É interessante o argumento de Paulo, porque ele está dizendo para os gálatas: vocês desprezando a graça de Deus, vocês estão vivendo em escravidão e em imaturidade. Por isso eu queria resumir a grande ideia do que Paulo está falando aqui nas seguintes palavras: através de Cristo, meus irmãos, nós somos libertos da escravidão, somos libertos da imaturidade da lei e somos adotados como filhos herdeiros de Deus e chamados para viver na liberdade da graça e no relacionamento que temos com o nosso Pai. Então tenha em mente isso. A religião do mérito, baseada nas próprias obras, ela desenvolve uma espiritualidade infantil e escravizadora, enquanto a espiritualidade da graça, baseado no Evangelho de Jesus, nos traz liberdade e maturidade. Veja só o que diz o versículo de número 1. O apóstolo Paulo abre o capítulo dizendo o seguinte: digo, porém, que durante o tempo que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Olha que interessante. Para corrigir os gálatas sobre a insensatez de voltar às obras da lei, Paulo vai continuar nesse capítulo a sua argumentação sobre a justificação pela fé. Agora ele vai fazer uma analogia da ilustração de um menino menor de idade. E essa analogia ela é importante porque Paulo vai comparar a contradição dos gálatas, que eram crentes em Jesus e que estavam voltando para as obras da lei, como um menor de idade que está escravizado. E veja, embora o herdeiro seja dono de tudo, como Paulo disse, ele não se difere de um escravo, porque ele está sob tutores e administradores. E a pergunta é: por que então? Por que é que esse menino que é herdeiro de tudo, ele tem acesso à herança que foi dada a ele, ele não é diferente de um escravo? E a resposta, meus irmãos, é a seguinte: é porque esse menino que é dono de tudo não tem maturidade. E se não tem maturidade para administrar a herança, o resultado é que ele vive como um escravo. Então pense bem, meus amados irmãos, essa analogia ela é poderosa e riquíssima, porque Paulo está dizendo que os cristãos gálatas estavam voltando às obras da lei, eles estavam voltando à escravidão, de modo que diante deles estava a herança do Evangelho, ou seja, uma vida plena na graça e na liberdade, porém, eles estavam retornando para uma vida de escravidão e de imaturidade. Eram meninos escravizados. Veja, irmãos, nós temos aqui duas imagens de crentes legalistas, ou seja, crentes que vivem pela lei. Eles são imaturos e são escravos. Em contrapartida, nós temos aqui a proposta da graça de que quem está em Cristo Jesus, além de liberdade, também desfruta de maturidade. Então pense comigo, nós já percebemos algumas palavras-chave na carta aos Gálatas, como graça, liberdade, e nesse capítulo nós podemos adicionar mais uma palavra a ela, que é maturidade. O Senhor nos chama para uma vida de maturidade na liberdade que Ele nos concedeu através do Senhor Jesus. No versículo 2, então, o apóstolo fala: no entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Veja, voltar à religião das obras é se sujeitar a guardiões e tutores, a senhores humanos, de modo que um menino não responde por si mesmo. Pelo menos lá em casa.
Acho que na casa de vocês também, né? Menino, até que ele complete maioridade, trabalhe o suficiente para responder por si, ele não pode tomar decisões por si próprio. Ele vive baseado no que os seus guardiões e os seus tutores decidem acerca dele. Veja, Paulo diz que da mesma forma nós, ou os judeus, eles viviam debaixo da lei até que Cristo viesse. Então a lei serviu como guardião, como um apontamento para aquele que viria, Cristo. A lei, portanto, meus irmãos, serviu para instruir e para disciplinar, mas ela era temporária, porque viria aquele que de fato veio, Cristo Jesus, que nos trouxe plena liberdade. Então veja, meus amados irmãos, Paulo agora está argumentando, escute bem isso, que quem está em Cristo Jesus desfruta de maturidade espiritual. E eu sei que o mesmo apóstolo, ele vai argumentar aos coríntios que na família da fé nós temos crentes imaturos e crentes maduros, aos quais ele vai chamar de fracos e fortes. Então é natural que na comunidade da fé haja crentes fracos e crentes fortes. O que é fraco e forte? O crente fraco é aquele que não possui ainda uma estrutura espiritual para discernir coisas e vivenciar experiências. O crente forte, no argumento de Paulo aos Coríntios, é aquele que tem estrutura para não se escandalizar com determinadas circunstâncias da liberdade cristã em que outros irmãos estão vivendo. Os crentes fortes são destacados, portanto, pela sua maturidade. Então escute bem, meus irmãos, maturidade é o resultado do processo de liberdade que nós experimentamos em Cristo Jesus. A nossa liberdade, ela é madura. Não é uma liberdade imatura que eu saio por aí fazendo o que eu quero. Pelo contrário, a liberdade que nós temos em Cristo Jesus é uma liberdade, sobretudo, madura, que não faz o que quer, mas não deixa de fazer, sabendo o que está fazendo em Cristo Jesus. Então escute bem essa verdade. Nós somos maduros e por isso desfrutamos de liberdade. Somos livres e por isso experimentamos maturidade. Então, meus irmãos, em linhas gerais, não dá para um cristão maduro não viver liberdade, ao tempo que não dá para um cristão ser livre sem ser maduro. Se você vê um cristão que se diz livre e usa dessa liberdade para pecar, ele certamente é um cristão imaturo, achando que é livre e maduro. Paulo está argumentando que a nossa liberdade em Cristo Jesus é uma liberdade que não está divorciada da maturidade. Então Paulo parte para o versículo 3, e então ele argumenta o seguinte: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Olha que interessante esse versículo, irmãos. Na lógica de Paulo, ele está considerando que viver na lei é viver como um escravo, um menino imaturo. Só que agora, preste bem atenção, ele vai concluir que quando nós éramos menores, ou seja, quando estávamos sob a lei, vivendo a religiosidade das nossas próprias obras, nós estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. A pergunta é: o que são então esses princípios elementares do mundo? E veja, Paulo está fazendo aqui uma comparação entre a lei de Moisés e a religião dos povos pagãos ao redor de Israel. Mais à frente, no versículo 8, ele vai dizer que essas religiões fabricavam os seus próprios deuses com D minúsculo. Agora, veja que coisa interessante, meus irmãos. Em vista disso, o apóstolo Paulo está dizendo que fazer por merecer a própria salvação por meio de uma observância a uma religiosidade meticulosa
é escravidão a ídolos, tanto quanto o paganismo dos outros povos que cercavam Israel. Você entendeu? O que Paulo está dizendo é o seguinte: os povos que cercam Israel, eles não adoram ídolos? Sim. Vocês, Gálatas, por abandonar o evangelho e voltar às práticas da lei, também estão adorando ídolos. Não é forte esse relato? Paulo está dizendo abertamente: se vocês chamam de idólatras os povos que constroem estátuas de gesso e se prostram diante deles, vocês também devem se considerar como idólatras, porque vocês voltaram para a religião das suas próprias obras. E na salvação de vocês, vocês fazem por merecer e não pela graça. Aí a pergunta, meus irmãos, é o seguinte: por que então voltar à lei com a sua religiosidade, baseada no mérito, era igual às religiões pagãs do Antigo Testamento? E a resposta me parece muito óbvia. Porque no fim, irmãos, o religioso, ele está tão perdido e escravizado como um ateu. Um religioso que vive baseando a sua experiência de salvação ao seu próprio mérito e não à graça, ele é tão perdido quanto aquele que declara não crer em Deus. Porque, se você prestar bem atenção, ambos tentam ser o seu próprio Senhor e Salvador, só que diferentes modos. O ateu não crê em Deus, ele crê em si mesmo e, portanto, ele é o seu próprio Salvador. O religioso, que vive a vida baseada na obra da lei e nas suas próprias obras, ele também é um ateu prático. Por quê? Porque ele nega a graça de Deus. E ele vive o tempo inteiro tentando se salvar, porque ele não confia na suficiência da graça. E vale a pena lembrar, meus amados irmãos, que o tema da nossa série em Gálatas é graça suficiente para hoje. Porque se não for a graça, meus irmãos, será a lei. E se for a lei, nós seremos idólatras, tal qual os povos pagãos. Paulo vai dizer, irmãos, que nós estaremos escravizados por esse sistema de pagar preço, de fazer campanhas e por aí vai. A verdade, irmãos, é que nós seremos escravizados por aquilo que a gente adora. Você entende bem isso? Tudo que você adora, você é escravizado. Eu me lembro quando eu trabalhava ali no G Barbosa, trabalhei até com o irmão Claudson, lá na saída de Aracaju, no centro de distribuição. Eu lembro de uma cena que eu nunca esqueço. A gente ia descarregar um caminhão lá e chegou um caminhoneiro e ele começou a falar que era cristão e tal, que era evangélico, aquela coisa, ele bem empolgado assim, né? Aí teve um trabalhador lá da equipe que olhou para ele com aquele desdém e falou: rapaz, você é crente? Ele falou: sou. Ele assim: já sei, você é daqueles que dá dinheiro para pastor, né? Ele falou: não, eu dou dinheiro para a igreja, porque eu entendo que a igreja precisa e tal. Aí o cara começou a zombar: não, você dá dinheiro para pastor, não sei o que e tal. Aí ele falou o seguinte: meu querido, você tem algum vício? Aí ele falou: tenho, eu bebo, eu fumo. Aí ele falou assim: quanto mais ou menos você gasta por mês com os seus vícios? Ele falou: cara, é mais da metade do meu salário, porque eu gosto de beber. Pensa um cara que bebe, sou eu. Aí eu lembro que ele falou assim: pois é, você é um escravo do que você cultua. Ele falou exatamente com essas palavras: você é um escravo do que você cultua. Eu era um cristão neófito ainda, não entendi bem. Falei: como assim? Ele acende vela para bebida? Ele se prostra diante do cigarro? Hoje eu entendo o que aquele motorista falou. De fato, meus irmãos, nós somos escravizados por aquilo que a gente adora. Se você adora alguma outra coisa no lugar de Deus, você se torna escravo daquilo que você está adorando. Nas palavras de Timothy Keller, ele vai dizer o seguinte:
A justiça pelas obras sempre cria ídolos. Acontece, porém, que os falsos salvadores, por ela, ou seja, pela obra da lei, produzidos como frequência à igreja, ministério em benefício do próximo e leitura bíblica, são coisas que, via de regra, não pensaríamos como ídolos. O que é que ele está dizendo? É que, por vezes, a religião das obras transforma boas obras em ídolos. E aí as pessoas vivem em busca de fazer boas obras, como se nelas houvesse salvação. Pastor, o cristão então não pode fazer boas obras? É só ler Tiago, não é? O que é que Tiago vai falar, o apóstolo Tiago? Que a fé sem obras ela é morta. Não no sentido para a salvação, mas no sentido para a vocação. O que Tiago fala é o seguinte: o fato de eu ser salvo me impulsiona a fazer boas obras, não que eu precise delas para ser salvos. Portanto, meus amados irmãos, se alguma outra coisa estiver no lugar de Deus, essa coisa certamente vai nos escravizar, ainda que seja coisas boas. No caso dos Gálatas, era uma religião baseada no seu próprio mérito. E sim, meus irmãos, tem muita gente escravizada em questões religiosas. E veja que tragédia. Ao invés de desfrutarmos da graça e da liberdade em Cristo, as pessoas ainda estão no sistema de pagar preço e fazer sacrifícios. Paulo está dizendo, isso é escravidão de menino imaturo. Hoje pela manhã eu falei com a irmã da Ciba, falei: minha irmã, acesse o link lá do YouTube da Ponte e acompanhe toda a nossa série aos Gálatas. Porque ela estava me fazendo algumas perguntas sobre: pastor, e a lei, como é que funciona a lei? Cristo veio revogar. Eu falei: não vou falar não, vá lá no YouTube e assista. A senhora vai entender todo o conselho da ideia de o que Paulo está dizendo. Em outras palavras, se não for a graça, vai ser a lei. E se for a lei, você é escravo. O apóstolo então continua no versículo 4. Esse versículo é um dos versículos mais fantásticos de todo o Novo Testamento. Olha o que ele vai dizer: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Eu falei que esse versículo é um dos mais importantes do Novo Testamento, porque ele revela com clareza a doutrina da encarnação do Verbo, ou seja, o fato de Jesus ter se feito homem. Nós vemos aqui com clareza. Nós vemos aqui também o cumprimento do plano perfeito de Deus. Um dia Deus enviou seu filho, e Paulo mostra como isso aconteceu. E nós temos que observar aqui algumas coisas. A primeira delas é que Paulo, olha que interessante, está contrastando a imaturidade dos Gálatas com a maturidade plena de Deus. Os Gálatas eram imaturos, Deus é a personificação da maturidade. Porque veja, Paulo está dizendo que na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. E sejamos sinceros, irmãos, nós temos problemas com o tempo, sim ou não? Temos ou não? A gente tem. Quer ver uma coisa? Você, homem, chega em casa hoje e fala para sua esposa assim: minha esposa, tem uma coisa para lhe falar. Dê as costas e vai embora. Ela vai ficar: fale, por favor, fale. Vai ligar, mandar mensagem, mandar você voltar. Por quê? Porque ela quer saber naquela hora. Nós temos problema com o tempo, Deus não. A Bíblia diz que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. Isso, irmãos, quer dizer para nós que tudo cooperou para a vinda de Jesus ser naquele tempo em que ele veio, cerca de 2024 anos atrás, possivelmente um pouco mais. Tudo cooperou para que ele viesse naquele tempo, de modo que Jesus não poderia vir hoje, 2024, não poderia ter vindo há 100 anos atrás, há 6 mil anos atrás. O tempo que ele veio foi o tempo que Deus projetou na história. O que é que isso indica para nós, meus amados irmãos? Indica que a vinda de Cristo não foi um evento aleatório, mas foi um momento planejado e projetado por Deus, onde todas as circunstâncias estavam alinhadas pelo propósito divino. E veja, irmãos, olha que interessante,
Quando Paulo fala que Jesus veio na plenitude do tempo, ele está dizendo que tudo cooperou para que ele viesse naqueles dias. Quer ver um exemplo disso? Nos tempos de Jesus, nós tínhamos uma língua franca, ou seja, uma língua que era usada praticamente no mundo todo conhecido na época, que era o grego. Isso facilitava a comunicação. Então, as palavras de Jesus, elas ganharam muita força e velocidade porque elas eram divulgadas com mais facilidade. Nós temos ainda toda a estrutura do Império Romano que cooperou com a vinda de Jesus. Você pega, por exemplo, as grandes construções do Império Romano, as grandes estradas do Império Romano, que passava exatamente ali pelaquela região do Crescente Fértil, a região de Israel, da Palestina. Tudo aquilo ali cooperou para uma facilitação das comunicações e também dos transportes, de modo que Jesus pôde se locomover com mais facilidade e pregar a palavra do seu evangelho. Nós temos ainda outro fator interessante dentro do Império Romano, que é a chamada Pax Romana, ou a paz de Roma, que foi exatamente o período de paz que desfrutou o Império Romano, estabilidade política. Não foi como nos outros anos, que havia instabilidade, guerra. Não foi como hoje, que o mundo estava em guerra. Naquele tempo, especificamente, houve uma estabilidade pela qual Jesus pôde vir pregar a sua palavra, sem contar ainda, meus amados irmãos, da expectativa messiânica. Os judeus estavam aguardando com expectativa que o Messias se manifestasse. Então veja, tudo cooperou para que Jesus viesse naquele tempo. O que Paulo está dizendo? Vocês, Gálatas, são imaturos. Deus não. Deus, Ele é a própria personificação da maturidade. É como se Paulo dissesse: em Deus, a perfeição em tudo aquilo que Ele faz. Aí o apóstolo fala: Deus, na plenitude do tempo, enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. É interessante que a frase nascido de mulher indica a humanidade de Jesus. Paulo está dizendo, ele nasceu de Maria, uma mulher humana. Ele foi o ser humano perfeito. Ele foi aquele que viveu de modo perfeito para cumprir a lei. Por isso ele foi nascido de mulher. E até maravilhoso pensar isso. Mas o nosso Jesus um dia sentiu fome. A Bíblia diz que um dia ele sentiu sede. Ele dormiu. Possivelmente roncou. Será? Você consegue imaginar Jesus roncando? Em The Chosen ele ronca. Acorda até os discípulos. De modo que, meus irmãos, a humanidade de Jesus não deve nos assustar. Eu lembro que uma vez, em uma classe de escola bíblica dominical, em uma outra denominação, eu estava dando a aula, e era para a classe dos pastores, né? Tinha muitos pastores, líderes, e eu falei sobre a humanidade de Jesus. E eu falei assim, eu fico imaginando como o sorriso de Jesus deveria ser encantador, né? Eu lembro que um pastor antigo falou assim, não, Jesus não ria não, ele era sério, eu não vejo Deus rindo. Eu falei, que Deus é esse que você serve, né? A humanidade de Jesus não deve nos assustar, porque Paulo fala, ele é nascido de mulher, nascido debaixo da lei, ou seja, ele nasceu como judeu, sujeito à lei mosaica, e cumpriu perfeitamente a lei. Parafraseando o Warren Wiersbe, ele nasceu na hora certa, da forma certa e com o propósito certo. Paulo está contrastando a realidade do Filho de Deus com a realidade dos Gálatas. E Paulo vai dizer que todo esse processo de plenitude perfeita do tempo teve um fim. Que fim foi esse? O próximo versículo. O versículo de número 5. Olha o que Paulo diz. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. É interessante o que Paulo está dizendo. Paulo fala assim, Jesus veio no tempo certo, na plenitude dos tempos, para nos redimir, nós que estávamos sob o poder da lei.
Então, para que Jesus veio ao mundo? Para nos dizer que a nossa religião meritória, aquela religião de acender vela, candelabro, carregar a arca da aliança, tudo isso aí não é suficiente para a nossa salvação. Ele veio para nos redimir da maldição da lei. Que maldição é essa? A maldição que a lei apontava para nós e dizia: você é pecador e não consegue se salvar por você mesmo. E sim, meus irmãos, é verdade. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Você é mau e não consegue se salvar. E se a gente não entender isso, a gente vai viver uma vida: não, eu sou bom, então peraí, vou fazer aqui as minhas manobras para poder me salvar. De fato, irmãos, nós precisamos de um Salvador. Paulo diz que ele veio nos redimir da lei com uma função. Olha que beleza agora, olha que coisa linda. Para que recebêssemos a adoção de filhos. Quantos adotados nós temos aqui? Quantos são adotados aqui, irmãos? Ninguém? Você não é adotado, não? Paulo está dizendo aqui que ele veio nos redimir da lei para que nós fôssemos adotados, ou seja, para que nós recebêssemos a adoção de filhos. E eu sei que é estranho falar isso, porque nos nossos dias a adoção, ela tem uma conotação não tão boa. Meu sobrinho Juan, tô falando muito dele aqui, né? Mas Juan, antigamente, quando ele queria ofender o irmão, ele chamava ele de adotado. Aí a mãe repreendeu, falou: não, fale assim não, porque adotado não é uma coisa ruim, não é? E no contexto bíblico, então, na Bíblia, irmãos, a adoção era algo muito belo e muito importante. De modo que, veja, na cultura greco-romana, a adoção de filhos representava uma herança legal. Um filho adotado tinha os mesmos direitos de um filho legítimo. Dentro dessa cultura ainda, havia uma mudança de status. Na maioria das vezes, o escravo era adotado. E olha que beleza, deixava de ser escravo para ser filho. Você entendeu isso? Deixava de ser escravo para ser filho. Nós éramos escravos, hoje filhos de Deus. Além disso, em alguns casos, o escravo recebia um novo nome quando era adotado. A Bíblia diz que o nosso nome será mudado. Sabia disso? Vai chegar um tempo que o nosso nome vai ser mudado. Está lá em Apocalipse. Ele nos dará um novo nome. E por fim, havia proteção e segurança para o adotado, porque a nova família se responsabilizaria em protegê-lo, lhe dando segurança e provisão. Ô irmãos, nós deveríamos entender a beleza da adoção. Porque veja, assim como um adotado na cultura bíblica mudava de status de escravo para filho, nós em Cristo Jesus deixamos de ser escravos do pecado e hoje somos filhos de Deus. Assim como um adotado, a adoção no contexto bíblico nos trazia para o adotado uma nova identidade, um novo nome, em Cristo nós também desfrutamos de uma nova identidade. Nós somos chamados filhos de Deus. E mais que isso, assim como o adotado recebia proteção e segurança em Cristo, irmãos, nós estamos seguros. Não serão os vendavais da vida que nos deixarão pelo caminho. O Senhor nos garantirá, nos preservará até o final. Aí eu pergunto de novo: quantos adotados nós temos aqui essa noite? Tem uns 3 domingos, eu fui convidado para dar uma aula lá na CIBA, na EBD, e o tema era exatamente adoção. Um dos livros que o pessoal estava estudando lá era exatamente esse. E o autor, ele fala sobre como a adoção sempre foi uma prática cristã e como isso se perdeu. Em outras palavras, o autor quer argumentar que nós cristãos deveríamos adotar mais crianças, porque dentre outras coisas a adoção é um ato de amor e evangelismo. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque tudo aquilo que a igreja coloca como é do diabo, o diabo diz é meu. Aí a igreja, que historicamente sempre foi marcada por adoção, leia os grandes avivamentos, leia a história de George Miller, leia a história de George Whitefield e tantos outros homens que criaram
vários orfanatos, adotava as crianças, e a igreja parou de adotar. Sabe qual é o número hoje de pessoas que mais adotam crianças na nossa sociedade? São casais homossexuais. Por quê? Porque a igreja deixou de adotar. Nós deixamos de fazer o que Cristo fez conosco. Então veja, meus amados irmãos, sempre que você ouvir falar que nós somos filhos adotados, somos de verdade. Paulo vai dizer ainda no versículo 6, e porque vocês são filhos, veja, ele falou no versículo 5, são adotados. No versículo 6, filhos, ou seja, a mesma coisa. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Interessante que primeiro Paulo diz que Deus enviou o Filho para nos redimir da lei. Aí agora ele usa a mesma expressão para dizer que Deus enviou o Espírito para habitar em nossos corações. E esse Espírito, ele clama, Abba, Pai. Essa palavrinha Abba é uma palavra em aramaico que significa pai, ou em um sentido mais íntimo ela tem um tom mais carinhoso. Seria algo semelhante a papai ou papaizinho. Para nós aqui sergipanos, painho. Paulo então, acrescentando a palavra Abba, Pai, ele está nos mostrando que a nossa relação com Deus como filhos é uma relação de intimidade. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque na lei, a relação que tínhamos com Deus era de no máximo servos. E a palavra servo, no grego doulos, é a mesma coisa para escravo. No Evangelho, meus irmãos, nós vivemos a realidade de sermos filhos e filhos amados. Você pode glorificar a Deus por isso? Em Cristo Jesus, meu irmão, você é filho e filho amado do Pai. Nós não somos mais escravos que servem por medo. Nós somos filhos de Deus, portanto somos amados por Ele. Versículo 7. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então Paulo vai concluir que a nossa adoção espiritual nos traz implicações práticas. A primeira delas é que ele faz uma transição do nosso estado anterior para o nosso estado atual. Nós éramos escravos. E agora? O que é que nós somos, segundo Paulo? Filhos. Não é interessante isso? Paulo não fala assim, ó, nós éramos escravos e agora nós somos livres. Ele vai elevar a categoria. Ele fala, nós éramos escravos e agora nós somos filhos. Por quê? Porque nós recebemos um pai. Nós temos um pai. Já parou para pensar que a oração que Jesus nos ensinou, ela começa dizendo, Pai Nosso. E sim, irmãos, por vezes, a religião do mérito, ela desenvolve uma relação com Deus que é baseada no medo, que é baseada no pavor, no medo do castigo. Mas o Evangelho, irmãos, nos ensina que nós desfrutamos de uma realidade de filiação. Então nós temos aqui a realidade do nosso estágio espiritual. Um dia nós somos escravos, era ou não era? Vivíamos escravizados no pecado e não conseguíamos nos desvencilhar dele. Aí o Senhor nos libertou com mão forte e nos deu nova vida. E como consequência disso, nós temos um relacionamento íntimo com Deus, de modo que agora nós podemos chamá-lo de Pai. Olha o versículo 8. É talvez o versículo que eu mais gosto desse capítulo. Ele vai dizer o seguinte: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Paulo vai voltar ao assunto dos versículos primeiros, argumentando que aquilo que adoramos nos tornamos escravos. É interessante que um apologeta cristão chamado J.K. Smith, ele argumenta que você se torna aquilo que você adora. Olha o que ele diz: você se torna aquilo que você adora. Nessa perspectiva,
ele está dizendo que as nossas práticas de adoração, elas moldam a nossa identidade, de modo que nos tornamos aquilo que nós adoramos. E é interessante que J.K. Smith, ele vai parafrasear o famoso filósofo, né, que diz: penso, logo existo. J.K. Smith diz: amo, logo existo. Porque na ideia do filósofo, o fato de pensar, argumentar logicamente, nos torna vivos, nos dá sentido de existência. J.K. Smith diz: não, o que nos dá sentido de existência é exatamente o fato de que o que eu amo me dá esse sentido. E isso é uma verdade, irmãos. O que nos torna vivos é aquilo que a gente ama. O que você ama lhe dá perspectiva de vida e de existência. Porque nossa existência, assim como a nossa identidade, são definidas pelas nossas afeições. Ou você nunca ouviu falar alguém dizer assim: eu vivo por isso. E de fato ele vive por aquilo. Eu vivo por essa pessoa. Eu me lembro de uma vez com a irmã, ela falou para mim: pastor, eu amo tanto meu marido, mas tanto meu marido, que eu amo mais ele do que a mim mesmo. Aí eu falei: irmã, está errado, porque a Bíblia diz que você tem que amar o seu próximo como a si mesmo, e não amá-lo mais do que a você. Por que ela me disse isso, irmãos? Porque os nossos amores, como diria C.S. Lewis, eles são desordenados. A queda bagunçou os nossos sentimentos, de modo que a gente não consegue mais amar corretamente se não estivermos em Cristo. O homem naturalmente ele vai amar coisas que não é para amar e vai dar mais ênfase em amores que não é de fato amor. Aí é por isso que muita gente ama coisas que lhe escraviza. Por quê? Porque o pecado é uma força que desordena os nossos amores. Eu me lembro de um irmão que uma vez perguntou para mim assim: pastor, tem problema que eu ame meu time de futebol? Ele disse: se for o Flamengo tem, mas o resto. Eu falei: não tem problema amar o time de futebol. O problema é quando você não ama o seu time de futebol da maneira correta, porque tem uma maneira correta de amar o seu time de futebol. Assim como tem uma maneira correta de amar o seu emprego, a sua igreja, o seu esposo, quem quer que seja. Ele falou: então como é a maneira correta? Eu falei: quando você ama Deus sobre todas as coisas, você vai amar todas as outras coisas em seus devidos lugares. E aí o futebol, por exemplo, vai ser a coisa mais importante dentre as menos importantes, como diria Charles Spurgeon. Não falou isso não, nem tinha futebol na época de Spurgeon, né? Mas podia ser frase dele, né? Essa frase é muito boa. O futebol é a coisa menos importante ou mais importante dentre as menos importantes. Então, se você ama futebol a ponto de apostar no seu time, está pecando. Se você ama futebol a ponto de faltar culto para ficar vendo ele na televisão ou ir para o estádio, você está pecando, você está amando a mais do que você deveria amar. Por quê? Porque o pecado vai sempre lhe inclinar a amar mais as coisas que você não deveria amar mais do que a Deus. Isso se aplica, irmãos, a todas as esferas. Se você ama seu filho mais do que a Deus, talvez você vai ouvir Deus falar como Abraão: me dá. Falar nisso, hoje a série de Gênesis lá na Ciba, agora à noite, é o capítulo 22. E o pastor Márcio deu um spoiler hoje de manhã lá que eu fiquei: meu Deus, queria ouvir. Depois eu vejo no YouTube. Mas essa é uma realidade, irmãos. Nós amamos e por isso existimos. É por isso que a idolatria é um pecado. Porque a idolatria, ela coloca-se no patamar de Deus, de modo que a idolatria, eu sempre digo, é a síndrome do eu não vivo sem. Quem fala assim: eu não vivo sem beber, eu não vivo sem comer, eu não vivo sem essa mulher, eu não vivo. Então você está idolatrando isso que você disse que não vive sem. Ainda que é verdade, tem coisas que são fundamentais. A gente não vive sem coisas fundamentais, mas se essa coisa fundamental ela for maior que Deus, é idolatria. Idolatria, irmãos, ela é... Ano que vem, no meu planejamento de séries aqui para a igreja, nós temos uma série só sobre idolatria. Eu já estou com expectativa para pregar já ela na próxima já. Mas deixa para ano que vem. Na plenitude do tempo ela vai aparecer. Mas veja,
Uma das imagens que mais me impressionam na Bíblia é Gênesis 19, versículo 17. A mulher de Ló, ela se torna estátua de sal quando ela olha para trás. Lembra dessa história? Deus manda que eles fujam de Sodoma e Gomorra. E aí Deus fala, não, olhe para trás. O que Deus está dizendo? Isso aí que eu estou destruindo agora é uma cidade de pecado e idolatria. Se você olhar para trás, seu coração vai estar lá. Aí o que a mulher de Ló faz? Ela olha para trás. Ela vira o quê? Uma estátua de sal. Aí muita gente fala assim, ela virou uma estátua de sal porque ela desobedeceu. Na verdade não, irmãos, olha que coisa tremenda. Na verdade, a mulher de Ló, ela foi punida por Deus ao se tornar aquilo que estava se manifestando como objeto de adoração na destruição daquelas cidades. Porque se você ler o relato de Gênesis 19, além de fogo e sal, ou além de fogo e enxofre, o Senhor também usou sal para destruir aquelas cidades. Então veja que coisa, existe um processo de assemelhação na idolatria. Você se torna o que você adora. Por isso, o Salmo 115, versos 4 a 8, ele revela esse processo. Olhe que texto maravilhoso. Salmo 115, verso 4 a 8 diz assim: os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas nada podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. Olhe agora o que diz o versículo de número 8. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que nele confiam. Você entendeu isso? O salmista está mostrando os ídolos que não têm, que tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tal. Ele vai dizendo o seguinte: todos os que adoram ele se tornem como eles. Então você se torna aquilo que você adora, ou pelo menos você se parece com aquilo que você adora. Irmãos, quem aqui já viu aqueles posts na internet? Eu já vi vários. Os cachorros que se parecem com o dono. Aí tira a foto do cachorro assim, o dono assim, parece que o cachorro ganhou a forma do dono. Talvez pela convivência ali, pelo amor devotado do animal para o ser humano. A mesma coisa é idolatria. Quem ama dinheiro só fala em dinheiro. Ele vive por dinheiro. Ele não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para nada, para Deus, para ninguém. Por quê? Porque ele ama dinheiro. E às vezes a desculpa é, não, eu estou trabalhando, então, estou aqui me esforçando. Mas ali está um coração idólatra. Paulo está argumentando, quando nós éramos da lei, nós éramos semelhantes às nossas próprias obras. Versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecido, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares fracos e sem poder? Querem ser escravizados outra vez. Paulo está dizendo, não façam isso, vocês vão voltar a serem escravos. Versículo 10. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Aqui Paulo está dizendo, vocês estão voltando à cerimonialística judaica, observando as festas, as tradições judaicas. Estão voltando para um caminho de escravidão. Aí no versículo 11 Paulo desabafa. Paulo fala o seguinte: eu tenho medo, eu temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Paulo está fazendo um resumo do que ele ensinou aos Gálatas. Está falando o seguinte: eu ensinei isso aqui, vocês estão vivendo isso aqui. E Paulo diz assim, poxa vida, será que foi inútil ter ensinado tanto e vocês estarem fazendo outra coisa? Essa preocupação de Paulo, irmãos, é uma preocupação sincera de todo pastor. Todo pastor de verdade, ele teme que os seus esforços sejam em vão, de ensinar, de mostrar o caminho, e das pessoas insistirem nos mesmos erros.
Paulo, irmãos, ele tinha um profundo senso da sua responsabilidade pastoral. Por isso, ele desejava ver os seus esforços sendo bem utilizados. Versículo 12: eu lhe suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Olha que relato, eu me tornei como vocês, em nada vocês me ofenderam. Paulo está dizendo: quando eu estive com vocês, eu não só preguei, não foi só palavra, eu me tornei um de vocês. É que Paulo está dizendo: a missão que eu estive, enquanto eu estive com vocês, foi uma missão tal qual a de Jesus, uma missão que encarnou, eu virei um de vocês. Paulo, irmãos, não só conhecia os Gálatas, mas ele viveu, comeu, brincou, exortou, viveu com eles, mesmo não sendo do mundo deles. Isso é pastorear. Não é só subir aqui no púlpito e falar, mas é viver na prática. Isso aqui é o líder que vive na essência do que foi chamado. É no versículo de número 13, olha que informação autobiográfica de Paulo. Ele vai dizer o seguinte: como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Olha que interessante. Paulo, por alguma razão, estava doente, e essa doença fez com que ele pregasse o evangelho para os Gálatas, e a igreja na Galácia foi plantada porque Paulo ficou doente. Meus irmãos, aqui cabe mais uma vez um pensamento específico, porque talvez aqui nós sejamos confrontados com uma das partes mais desafiadoras e perturbadoras do ensino cristão. Sabe qual é essa lição? É a lição que diz que Deus admite o sofrimento e as dificuldades na vida do cristão com propósitos específicos. Paulo ficou doente e por essa doença pregou o evangelho aos Gálatas. Nós só tivemos a igreja na Galácia, a carta aos Gálatas, porque um dia Paulo ficou doente. Imagine Paulo doente: por que eu estou doente? E Deus dizendo: eu tenho um propósito nisso. É por isso, irmãos, que Romanos 8:28 faz questão de dizer que Deus faz com que todas as coisas, as agradáveis e as dolorosas, cooperem para o bem daqueles que o amam. Foi por causa de uma enfermidade que Paulo pregou aos Gálatas e a igreja foi plantada. Um dos pastores que apoiam aqui a nossa congregação é o pastor Felipe Niel. E o pastor Felipe Niel é um pastor muito amado, uma grande referência. Ele hoje é pastor da Igreja Batista Vida Nova, em Caldas Novas, Goiás. Uma igreja muito bem estruturada e que apoia outras igrejas no Brasil, inclusive a nossa. E é interessante que o pastor Felipe conta como ele foi pastorear aquela igreja. Ele foi para Caldas Novas para plantar uma nova igreja, enviado por uma igreja americana. E chegando lá, ele começou o trabalho de plantação, ainda muito jovem, sem muita experiência. Resultado, deu errado. Em pouco tempo, ele teve que abortar a missão da plantação, e a igreja que estava para nascer foi abortada antes de iniciar. Ele entrou em crise, ficou sem saber. Aí a segunda igreja batista de Caldas Novas ficou sem pastor nesse mesmo tempo e chamaram ele para pregar. Ele foi lá, desanimado, pregou, voltou para casa, e aí o irmão falou assim: pastor, como é que está a sua igreja lá? Ele falou: acabou. Aí ele perguntou: como é que está a igreja aqui? Está sem pastor. Aí tipo, as coisas foi se alinhando assim, né? Quer ser pastor da nossa igreja? Aí ele falou: e agora? Eu vim para cá para plantar, você é pastor de outra igreja, como é que fica isso aí? Aí ligou para lá, para a missão americana, falou assim: se Deus está te direcionando, vá. Aí ele falou assim: tá bom, vou fazer uma prova com Deus, vou falar com minha esposa. Porque sempre assim, né? Se a esposa disser não, acabou. Quando ele foi falar com a esposa, porque o tempo para eles voltar para os Estados Unidos estava acabando, eles tinham que tomar uma decisão. Quando ele foi falar com a esposa, adivinhe, a esposa, depois de muitos anos tentando engravidar, ficou grávida. Aí eles entenderam: não dá para sair daqui, tem que ser aqui. Resultado, a dor da plantação da igreja que deu errado
foi substituída pelo estabelecimento da revitalização de uma igreja que hoje é uma referência. Portanto, irmãos, em dores, Deus tem os seus caminhos. Não despreze o sofrimento. Não busque sofrimento. Não é teologia de sofrer. Ah, que bom sofrer. Não é isso. Mas não despreze circunstâncias difíceis. Deus tem os seus caminhos. Versículo 14. Olha que interessante. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Pelo contrário, receberam-me como se fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Paulo lembra que a atitude dos Gálatas foi receptiva. Eles não ficaram constrangidos porque Paulo estava doente, mas eles agiram de forma prática. Como? Olha o verso 15. Que aconteceu com a alegria de vocês. Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Paulo está dizendo aqui o seguinte: que, se fosse possível, os Gálatas tiravam os olhos e dava para ver Paulo bem. Talvez Paulo tinha alguma enfermidade nos olhos. E a maioria dos estudiosos afirma que esse era o espinho na carne de Paulo. Não dá para afirmar, mas talvez sim. Mas o fato é que Paulo disse assim: olha, eu estava enfermo e vocês me ampararam. Estava doente e vocês me ampararam no amor de Jesus. Mas isso mudou. Olha o que ele vai dizer no verso 16: tornei-me inimigo de vocês por lhe dizer a verdade. Ou seja, Paulo era um anjo, né? Ele falou aqui: vocês me receberam como anjo, como o próprio Cristo. Agora eu sou inimigo. Por quê? É interessante que os Gálatas mudaram a ponto de Paulo perguntar: será que eu me tornei inimigo? E aí Matthew Henry comenta o seguinte: quão inconstante é o respeito das pessoas, quão inclinadas estão para mudar suas mentes, e quão facilmente são capazes de desprezar aquelas pessoas que antes elas consideravam. É verdade, irmãos, a vida é assim, as pessoas são assim. Um dia você é um excelente pastor, até que você fala a verdade e ela não gosta, você é o pior pastor do mundo. Um dia você é um grande amigo, até que você fala: pai, não concordo não. Aí pronto, você não é mais amigo. É ou não é? Um dia você é uma pessoa maravilhosa. Aí Paulo falou: vocês viraram meus inimigos porque eu falo a verdade? Sabe por quê, irmãos? Os homens odeiam a Bíblia porque a Bíblia tem aquilo que os homens mais odeiam: a verdade. E nós vivemos em um mundo onde a mentira prevalece. Falar a verdade é uma ofensa. Paulo vai dizer: por isso eu me tornei inimigo de vocês. Por outro lado, verso 17: os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Olha que interessante, Paulo fala assim: eu falo para vocês a verdade, mas tem uma outra turma aí, quem? Os judaizantes, os que queriam fazer com que os Gálatas voltassem para as obras da lei. Eles sim, eles tentam agradar vocês. Eles que falam coisas boas o tempo todo. Eu falo a verdade. Irmãos, tenha isso em mente. Homens tentam agradar homens. Homens de Deus lhe falará a verdade para agradar Deus. Eu estou virando inimigo de vocês porque eu falo a verdade. Os mestres judaizantes mostravam zelo, mas não eram sinceros. Verso 18: é bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Você entendeu? Os Gálatas estavam sendo tão dissimulados com Paulo, que na presença deles eles estavam sendo uma coisa, e fora estavam sendo outra. É como se Paulo dissesse: eu não estou reconhecendo vocês. Vocês arrancavam os olhos para me dar, e agora vocês estão contra mim. Aí Paulo vai dizer no verso 19, um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês.
eu estou sofrendo dores de parto. Posso ser sincero, irmãos? Ministério dói. Ministério tem dor envolvida. E se a nossa perspectiva e expectativa no evangelho ou no ministério for outra, nós vamos ser surpreendidos pela dor. Ministério dói. Sabe por que ministério dói? Porque lidar com pessoas machuca. Mas veja, Paulo não está se colocando num lugar de vitimização. Ah, coitado de mim, eu sou um pastor que sofro. Não. Paulo está dizendo, eu também estou nesse processo, eu estou sentindo dores de parto por sua causa. Veja, irmãos, esse é um sentimento de um pastor que ama as suas ovelhas. Ele sofre tal qual uma mulher com dores de parto, porque a vida pastoral, em boa parte, é uma vida de angústia, de oração em favor dos crentes. Quando você falta um domingo, eu fico orando, meu Deus, não deixe Wagner faltar não, porque se ele faltar, quem vai tocar aqui? Meu Deus, abençoe o negócio de Cláudio e Daisy, o caruru do casal, para que eles prosperem mais e cooperem mais com a igreja. Senhor, não deixa o carro de Carlos quebrar não, porque se quebrar ele não vem para o culto. Sabe aquele meme do pastor que a cabeça do pastor, aí o pastor pensando um monte de coisa, meu Deus, fulano faltou o culto, amanhã tem ceia, tem que visitar fulana, queria tomar sorvete. Os pensamentos aleatórios é a realidade pastoral. Paulo está dizendo, eu sofro dores de parto. E Paulo é interessante, Paulo ele, cada frase é uma metáfora, né? Porque Paulo era muito didático, e essa metáfora ela vai enfatizar a intensidade das suas emoções. Ou seja, Paulo era um cara que vivenciava as emoções de maneira forte, mas também ele sabe que na vida espiritual nós também passamos por um estágio de gestação, amadurecimento. Então, meus irmãos, assim como a mãe ela anseia pela formação completa do bebê durante a gestação, Paulo ansiava pela formação de Cristo na vida dos Gálatas. E Paulo diz isso, essas dores que ele sente era com o objetivo de Cristo ser formado em vocês. Veja, meus irmãos, o verdadeiro objetivo do ministério pastoral é esse, é ver Cristo formado nas pessoas. Não é fazer cópia, não é? Igual a gente vê por aí, um pastor prega de um jeito, todo mundo prega do mesmo jeito, meu amigo, minha amiga, vira tudo uma cópiazinha. Não é fazer cópia, é ver Cristo formado nas pessoas. Esse é o objetivo do ministério pastoral. Não é fazer você torcer por confiança, raspar a cabeça e deixar a barba crescer, ficar bonito assim como eu. O objetivo é ver Cristo formado em você, é ver Cristo resplandecer na sua vida, é ver você dar frutos do Evangelho de Jesus Cristo. E eu me alegro, irmãos, me alegro de verdade de ver a vida de vocês no Evangelho de Jesus. E a maioria aqui eu conhecia de muito tempo, e ver hoje como vocês estão progredindo no Evangelho me deixa feliz, me deixa alegre. Como Paulo eu falo, completem a minha alegria, porque Paulo vai dizer o seguinte: o meu objetivo é ver Cristo formado em vocês. E o objetivo dos judaizantes, os mestres judaizantes, qual era? Era fazer com que eles se parecessem com eles, os crentes se parecessem com os mestres da lei judaica. Paulo sabe, irmãos, que ter discípulos não é manipular pessoas. Seria muito fácil, irmão, chegar aqui e dizer: irmãos, agora vai ser tudo do meu jeito, da minha cara. Então, a partir de hoje, todo mundo faz o que eu faço. Pelo contrário, irmão, nós temos aqui um colegiado de presbíteros que, dentre outras coisas, confrontam as minhas motivações. Que eu chego aqui na reunião e falo assim: irmãos, eu quero fazer isso. Eles falam: para quê, pastor? Com qual intenção? A igreja vai ser beneficiada em quem nisso aí? E tem que ser assim, irmãos, porque aqui não é ordem de cima para baixo, mas é o Senhor que é o cabeça da igreja, governa por meio da sua igreja. Amém, meus irmãos? Paulo então conclui dizendo no versículo 20: eu gostaria de estar com vocês agora,
em mudar meu tom de voz. Eu estou perplexo quanto a vocês. Paulo está dizendo assim: eu queria pregar uma mensagem mais branda, por isso eu quero estar com vocês, quero ter contato com vocês. Meus irmãos, eu quero concluir aplicando 3 verdades para nós essa noite. A primeira delas é: viva como herdeiro e não como escravo. Nós somos filhos de Deus. A segunda é: discirna influências enganosas. Os Gálatas estavam sendo influenciados a abandonar o Evangelho. E por fim, valorize a comunidade cristã, porque assim como Paulo expressou preocupação e dor pelos Gálatas, nós precisaremos encorajar uns aos outros no processo da fé. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Eu quero convidar você a reagir ao sermão de hoje, louvando ao Senhor e se maravilhando com a graça maravilhosa e soberana. O Senhor nos chamou para viver em graça.